Essa discussão eu acho que é a discussão central nossa aqui. Porque veja, os camaradas, Matheus descreveu aqui um pouco. Eu acho que vocês conhecem, pelo menos a maioria dos camaradas aqui conhece o PSTU e sabe qual foi a política que nós tivemos na crise do governo da Dilma. Nós não defendemos o impeachment, nós defendemos o fora todo mundo. A esquerda brasileira, toda a esquerda brasileira e as organizações da classe trabalhadora deveriam se juntar para enfrentar aquele governo que estava atacando os trabalhadores, mas também enfrentar a direita e botar todo mundo para fora. Porque o que nós precisamos no país é um governo da classe trabalhadora para mudar esse país. Essa era a nossa política. Bom, eu tenho baita orgulho do PSTU, meus camaradas. Agora, eu tenho um senso de proporção. Foi a política do PSTU que foi aplicada naquela crise? Alguém é que acha que foi a política do PSTU que definiu a realidade política do país naquele momento? Não, meus camaradas. Foi aplicada a política que o Valério está defendendo aqui. Eu tive uma reunião naquele período com dirigentes do MST, lá no Congresso Nacional. Ele me dizia: Zé Maria, está errado o que você está fazendo. Nós não temos uma alternativa de esquerda no país. Como é que vamos defender que saia todo mundo? Aí eu falei: meu amigo, veja só. E se a gente juntar o PSTU, o PSOL, as centrais sindicais, a esquerda do PT, para não dizer todo o PT, os movimentos populares desse país, MST, MTST, me digam qual país da América Latina tem uma esquerda maior do que essa? Não tem, camaradas. O problema não é que nós não tínhamos uma alternativa de esquerda. O problema é que as alternativas de esquerda viraram as costas para a demanda da classe trabalhadora e se abraçaram com o governo. Declinaram do seu papel histórico de ser um instrumento para a luta daquela classe trabalhadora que estava enfrentando o governo Dilma, porque o governo Dilma estava atacando os seus direitos. Todo mundo se lembra aqui o que foi o estelionato depois da segunda eleição da Dilma. Seguro-desemprego, BIS. Por que ela perdeu o apoio na base? Porque ela falou uma coisa nas eleições e fez outra depois. Quem foi nomeado para o ministro da Fazenda? Joaquim Levy, um banqueiro. Para atender os interesses dos trabalhadores? Não. Então, o que a esquerda fez naquele momento? Fez isso que o Valério está defendendo aqui, que se faça agora. Aqui, o importante é juntar todo mundo contra a direita. Deu no que deu, Valério, desastre. Pergunto, não é o caso de aprender com isso? E a esquerda, nesse momento, fazer uma coisa diferente? Nós estamos propondo exatamente isso. A esquerda brasileira não é pequena. É pequena a esquerda que segue nessa trincheira, lutando contra todas as variantes da patronal. Porque aqui, meus camaradas, vejam, a classe trabalhadora não é objeto dos partidos. Ela é sujeito da sua história. Enquanto os partidos, como o PT, como o PSOL, não compreenderem isso, não vão entender os movimentos que a própria classe faz. A gente escuta toda hora alguém xingando o trabalhador porque votou no Bolsonaro. É um estúpido, é um burro. Olha, meus camaradas, a classe trabalhadora se move pelas suas necessidades. E se nós achamos que nós vamos convencer 30 milhões de pessoas que passam fome nesse país a apoiar o projeto do PT, porque o preço do gás baixou para R$100, vai ser difícil, gente. Porque não é assim que funciona a cabeça das pessoas. Elas querem do governo que atenda às suas necessidades. E elas vivem num país que tem plenas condições de prover essas necessidades. Nós não vivemos num país miserável. É um dos países mais ricos do mundo. E eu não vou convencer essas pessoas a apoiar um projeto de um partido, porque esse partido está dizendo que aqui eu tenho que fazer uma frente única contra o fascismo. Veja, como é que aconteceu a Revolução Russa? Não aconteceu porque a classe trabalhadora da Rússia naquele momento tinha uma consciência socialista. Era tão atrasada a consciência como é atrasada a consciência da classe trabalhadora brasileira. E o povo foi para as ruas para quê? Pão, paz e terra. Comida, porque as pessoas estavam passando fome, distribuir a terra e acabar com a guerra. O que fez o Lenin e o Partido Bolchevique? Agregou uma bandeira: todo poder aos soviets. Ou seja, para ter pão, para ter paz, para ter terra, o trabalhador precisa governar. Se o Lenin tivesse dito para aquela gente ali: espera aí que nós temos que primeiro derrotar a direita, vocês acham que aquele povo tinha seguido o Partido Bolchevique? Não, acho que as pessoas querem o atendimento às suas demandas, porque o país tem condições de fazê-lo. O governo não tem força para fazê-lo. Vamos chamar o governo a romper com a burguesia? Talvez o Valério possa depois nos explicar qual é a diferença que ele vê entre a política econômica do Lula e do Haddad com a política econômica do Alckmin. Está difícil, porque o arcabouço fiscal não foi elaborado pelo Alckmin, foi elaborado pelo Haddad, pela direção do PT. Essa é a dura verdade, meus camaradas. Um arcabouço fiscal desse, alguém aqui acredita que é possível resolver os problemas sociais que esse país tem? Tem limitação orçamentária? É quase R$1 trilhão todo ano, aliás, está chegando a 2, que é gasto com juros e serviços da dívida pública.
dinheiro que vai para os bancos. Dinheiro tem, camaradas. Não tem disposição do governo de alocar esse dinheiro onde o povo precisa. Não tem força para isso, chama a mobilização, vamos para as ruas. O camarada falava, o Petro aqui na Colômbia está chamando mobilização. Acho que o Petro está chamando as pessoas a se mobilizar por uma coisa muito curta. O Petro, na verdade, está tentando fazer o governo igual foi o primeiro governo do Lula aqui. Não vai acabar bem. Porque o governo do Lula aqui, os primeiros governos do PT aqui, tampouco conquistaram a classe trabalhadora, o resultado nós estamos vendo. Não é? Agora, o problema quando eu digo que o desafio da esquerda é construir o processo de organização e mobilização da classe trabalhadora para nós construirmos uma alternativa socialista para o país, eu estou dizendo isso. Ou nós apresentamos uma alternativa que atenda às demandas das pessoas, ou não tem como conquistar essas pessoas para lutar do nosso lado. E a ilusão achar que eu posso resolver os problemas que afligem a vida da classe trabalhadora hoje, acenando o fantasma da ultradireita. Aqui não tem como construir esse processo junto com o governo do PT, porque esse processo vai ter que ser construído contra ele e contra a ultradireita também. Independência política não é uma postura passiva, é uma postura ativa. Por último, Valério, veja, o pessoal não está no governo, tem 2 ministérios. Não tem um terceiro da cidade porque o governo não quis dar para o Boulos. O PT, o PSOL declarou que votaria no arcabouço fiscal do Haddad, não foi aprovado no Congresso. Se isso não é apoiar o governo, eu não sei o que é apoiar o governo. Com essa postura, não se constrói uma alternativa independente para a classe trabalhadora brasileira. Essa é a nossa tarefa, camaradas. Então, aprendamos com o passado. Não cometamos o mesmo erro. A política que os camaradas estão defendendo é a mesma que levou ao desastre que nós vivemos hoje no país.